sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. No programa de hoje, você vai ver mais um ato de truculência do governo Belivaldo para com o Sindicato dos Professores em Educação de Sergipe. Vai ver também uma entrevista para lá de esclarecedora sobre a atual situação da educação no Brasil, com a professora Elza Ferreira, do Instituto Federal de Sergipe. E para não dizer que não falamos das flores, vamos ter também o nosso quadro O Direito é Seu. Fique com a gente, está no ar o TV Sintese. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, SEDUC, promoveu uma solenidade oficial no dia 16 de janeiro. Foi a 6ª edição do projeto Gratidão, iniciativa desenvolvida para homenagear os servidores públicos estaduais da educação recém-aposentados. Veja o que aconteceu. Estamos numa biblioteca pública, a porta estava aberta. Quando viram que as professoras com a camisa do Sintese interromperam o acesso. Botaram lá um professor. Interromperam o acesso às pessoas à Biblioteca Pública Epifânio Doria de um convite que foi feito de forma pública. O convite para o evento foi feito de forma pública. A gente sabe que aí é um trabalhador que está seguindo ordem, mas o governo Belivaldo Chagas mostra mais uma vez o seu perfil autoritário e não deixar as professoras e professores aposentados, os convidados, a imprensa já está aqui, e deixar entrar numa biblioteca pública. Estamos falando não somente de servidores públicos, estamos falando de pessoas idosas que estão aqui nesse sol. Eu acho isso um absurdo, porque estamos no lugar público. Se é público, quer dizer que todos têm acesso. Inclusive, eu, porque fui convidada, ligaram para a minha casa, dizendo que era para estar aqui dia 16, às 9 horas, porque iria receber uma homenagem, né? Dizendo que ia homenagear os aposentados. E eu chego aqui, simplesmente sou barrada, não posso entrar. Pois é, essa foi mais uma truculência do governo Belivaldo para com a categoria do magistério. Tentar impedir o Sintese de ter acesso à cerimônia foi, além de um ato de agressão, mais uma prova da inabilidade de Belivaldo Chagas em lidar com a coisa pública. Isso tem um nome: abuso de poder. Agora, vamos ver a matéria na íntegra. Mais de 150 servidores, dentre eles professores, merendeiras, oficiais administrativos, vigilantes, assessores administrativos e executores de serviço básico, receberam suas portarias de aposentadoria e um certificado de homenagem pelos serviços prestados ao sistema educacional sergipano. Foram homenageados os aposentados, cujas portarias foram publicadas no Diário Oficial nos meses de novembro e dezembro de 2019. Mais um dia em que a gente lamenta muito a política adotada pelo governo do estado e pelo secretário de Educação. A biblioteca é pública. Foi feito um convite para homenagear professores e professoras que se aposentaram num espaço público e numa biblioteca, que é o lugar do saber, que é o lugar do conhecimento. E nesse lugar do saber e do conhecimento, professores e professoras foram barrados na porta. Depois de muito sol escaldante, de muita atenção, conseguimos entrar. Qual a mensagem que nós viemos trazer aqui? Nós viemos trazer a mensagem que o governador do estado é extremamente perverso quando aprova uma reforma da Previdência, que a partir de agora os aposentados terão seus salários pagos com desconto de 14%. Isso pode variar de 600, 700, 800 mil reais. E vim receber uma homenagem por estar recebendo salários com atraso e, além de atrasado, com descontos altíssimos. Os aposentados merecem respeito. Foi essa mensagem que a gente veio trazer nesse dia de hoje e dialogar com os companheiros e companheiras, professores e professoras, que a partir de agora fazem parte desse grupo de aposentadas. É preciso se organizar na luta para garantir o salário dentro do mês e para garantir que seus salários não sejam descontados. Isso representa, para cada aposentado,
é falta de alimentação, é falta de compra dos seus remédios, é falta de deixar de ajudar a sua família, porque não restará dúvida que aposentado também tem uma certa contribuição com a família. Qual é o mesmo nome que se dá para um ato de fingir que tem uma qualidade, ideia ou sentimento que na realidade não possui? Hipocrisia. Ah, tá então. Valeu, Belivaldo. Seria cômico se não fosse trágico. Bem, vida que segue. Vamos agora para o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Esta semana foi marcada em Sergipe pela realização de manifestações contra a Lei Complementar Estadual nº 338, de 27 de dezembro de 2019, que alterou o regime próprio de previdência social do Estado de Sergipe. As manifestações foram organizadas pelas centrais sindicais, pelos sindicatos, por movimentos sociais e por frentes populares. Estas manifestações cumprem um calendário de luta contra a reforma da Previdência, promovida pelo governo do Estado de Sergipe e que contou com o apoio da grande maioria dos deputados estaduais. Um dos pontos mais críticos da reforma da Previdência refere-se ao aumento de alíquota para os aposentados e pensionistas. Assim, como já foi dito em programas anteriores, como o regime próprio de previdência social do Estado de Sergipe está em déficit atuarial, será cobrado a alíquota de 14% a partir de quem ganha acima de um salário mínimo, o que vai gerar uma forte redução nas aposentadorias e pensões, pois hoje existe isenção para aposentados e pensionistas que ganham até o teto da Previdência, que em 2020 será de R$ 6.101,06. Estas novas alíquotas serão cobradas a partir de abril de 2020, com previsão para o término em 31 de dezembro de 2022. Mas, para melhor entendermos o impacto da aplicação destas novas alíquotas para os aposentados e pensionistas do Estado de Sergipe, vamos citar alguns exemplos. Primeiro caso, o aposentado recebe R$ 3.100. Neste caso, até março de 2020, o mesmo não irá pagar nenhum valor de contribuição previdenciária, sendo que, a partir de abril de 2020, será descontado da sua aposentadoria o valor de R$ 287,70. O segundo caso, o aposentado que recebe R$ 5.100. Neste caso, até março de 2020, o mesmo não irá pagar nenhum valor de contribuição previdenciária, sendo que, a partir de abril de 2020, será descontado da sua aposentadoria o valor de R$ 567,70. Terceiro caso, o aposentado recebe R$ 6.100. Neste caso, até março de 2020, o mesmo não irá pagar nenhum valor de contribuição previdenciária, sendo que, a partir de abril de 2020, será descontado da sua aposentadoria o valor de R$ 707,70. Ou seja, no primeiro caso, o aposentado que ganha R$ 3.100, que é isento, irá pagar todo mês R$ 287,70. No segundo caso, o que ganha R$ 5.100, que também é isento, irá pagar todo mês R$ 567,70. E no terceiro caso, o que ganha R$ 6.100, que também é isento, irá pagar todo mês R$ 707,70. Um absurdo, uma falta de sensibilidade do governo de Sergipe e da maioria dos deputados estaduais. Frente a esta situação, o Sintese protocolou uma ação judicial elaborada pelo seu coordenador jurídico, Franklin Magalhães Ribeiro, no sentido de obter do Poder Judiciário uma decisão que impeça o Sergipe Previdência de descontar da remuneração dos professores aposentados na faixa salarial que vai até o teto da Previdência
que em 2020 é de R$ 6.101,06, a alíquota de 14%, mantendo como é hoje, apenas descontando da parcela da remuneração que ultrapassa o teto da Previdência. Esta ação judicial tem como fundamento a isonomia tributária, que deve existir entre servidores públicos, pois não poderia os servidores públicos municipais que estão aposentados pelo INSS serem isentos, enquanto é cobrado das alíquotas dos servidores públicos estaduais aposentados pelo regime próprio de previdência. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento da ADI 3105, decidiu que viola o princípio da isonomia tributária a aplicação de alíquota diferenciada para servidores públicos estaduais e servidores públicos federais, porque todos pertencem a uma só categoria, que é a de servidores públicos. Bem, terminamos hoje mais um quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. Voltamos para a entrevista especial desse sábado. Como anunciamos no início do programa, nós temos a imensa satisfação em receber mais uma vez em nosso estúdio a professora do Instituto Federal de Sergipe, Elza Ferreira, que vai fazer uma análise de conjuntura da atual situação da educação do Brasil. Boa tarde, Elza, tudo bem? Olá, boa tarde, Luana. Vamos começar de uma forma panorâmica. Como que você avalia a situação da educação na atual conjuntura do Brasil? Bem, Luana, eu até gostaria de trazer novidades, de trazer expectativas, de trazer boas notícias, mas a situação em 2020 continua tão tenebrosa quanto em 2019. Nós tivemos em 2019 um ano extremamente difícil, no que se refere à educação, no que se refere a outras coisas também, né, outras situações. Mas no que diz respeito ao nosso interesse, à educação, foi um ano extremamente difícil. 2 ministros, esses 2 ministros não acertaram em nada, tanto que a população sente, acho que sente com muita clareza, que o ministro não tem projeto, não apresentou projeto, o MEC não se acertou, há uma troca de cargos dentro do MEC o tempo todo. Então foi um ano extremamente difícil. Tiramos o primeiro-ministro, ou tiraram o primeiro-ministro, ele não conseguia nem se comunicar, não é, com a gente. Veio o segundo e veio com uma proposta ridícula, que é a proposta de atender os anseios do desgoverno Bolsonaro, que é, diga-se de passagem, na minha opinião, por trás do interesse está o desejo de privatizar a educação, de privatizar realmente tudo. E isso tem nos colocado numa situação praticamente de guerra, não é? O ponto positivo nisso é que eu acho que cada dia que passa a gente está tendo mais clareza de que esse ministro, de que a proposta que o Bolsonaro tem para a educação é pífia. Não agrada, não é produtiva, é patética, é trazer um atraso de décadas para o Brasil. Aqui só retomando o que a professora Elza acabou de falar, em conversa com jornalistas no último dia 3 de janeiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro chamou os livros didáticos brasileiros de lixo. Também prometeu suavizar o amontoado de muitas coisas escritas, que, segundo ele, caracteriza a produção dessas obras até aqui. Elza, como você vê essa declaração tão baixa? Não só eu, mas eu penso que toda a população brasileira, quer seja formada de educadores ou não, todo o povo mesmo pode perceber que isso é um absurdo. Quer dizer, essa frase, esse dito do governo, mostra mais ainda o destempero das suas propostas, digamos assim. Porque como é que você se refere ao livro didático dizendo que é um amontoado de coisas escritas? Quer dizer, não tem
lógica, quer dizer, é um absurdo. O que é um livro didático? Um livro didático, nós temos mesmo coisas escritas. Sim, e precisa afinal ter. é um livro, né? Afinal é um livro, são páginas, você tem conteúdo, você tem informação, você está ali como resultado de uma produção de conhecimento. Não de forma aleatória, porque quando você coloca amontoado, parece que se juntou ali qualquer coisa e pronto, e não é assim. Pois é, o que revela mais ainda o desconhecimento da parte dele, o que parece que ele não sabe nem como os livros didáticos são produzidos. Porque os livros didáticos não são produzidos de uma hora para outra e nem produzidos por qualquer pessoa. Sim. Então, todo mundo sabe que os livros didáticos são produzidos por pesquisadores e pesquisadoras que levaram anos estudando, pesquisando, para depois se colocar toda essa produção de conhecimento de forma clara, de forma simples, de forma didática nos livros. Ora, esses pesquisadores colocam nos livros, mas não significa dizer que a escola vá recebê-los imediatamente. Vem toda uma equipe do governo, também composta por diversos pesquisadores de todo o país, de diversas instituições, vão fazer análise de uma série de livros didáticos, vários. Selecionam uma parte desses livros e essa seleção desses livros é essa seleção que chega até a escola. Para quê? Para que aí entram os professores e professoras e vão ainda escolher o livro didático que quer utilizar para os seus alunos. Então, não é um amontoado, não é assistemático. Nós estamos falando de um processo, né, que já vem de décadas e que me parece estar consolidado no Brasil. Agora vamos atualizar você que está em casa sobre a maneira como estão sendo confeccionados os atuais livros didáticos no governo Bolsonaro. Os livros da nova fornada deverão ter entre 160 e 320 páginas, conforme regra do edital do Programa Nacional do Livro Didático, divulgado com atraso no mês passado. Antes, eles podiam ter até 1000 páginas. O material, que serve de apoio ao professor, também afinou. Elza, com essa forma você acredita que a base científica e pedagógica, ela não fica para as aulas, elas não ficam prejudicadas, já que há uma diminuição de conteúdo dos livros didáticos? Ora, se o governo diz que vai reduzir a quantidade, isso é lógico, vai também causar prejuízos do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista científico, na hora de fazer a confecção, a escolha, a seleção desses conteúdos para serem colocados dentro do livro. Vamos agora falar um pouco sobre a história da educação no Brasil. O Programa Nacional do Livro Didático possui a finalidade de orientar o processo de produção, distribuição e avaliação dos livros e materiais didáticos destinados ao estudante da educação básica em todo o território nacional. As primeiras iniciativas de fomentar um programa de governo com essa finalidade remontam a 1938, com a criação da Comissão Nacional do Livro. Várias foram as modificações sofridas por este programa desde a sua criação para aprimorar o processo de produção, definir características técnicas necessárias aos materiais didáticos, constituir comissões avaliadoras cada vez com maior isenção e autonomia, universalizar a distribuição e etc. Elza, esse desmonte todo que vem sendo feito, afinal, a quem serve a intenção de desmontar toda essa estrutura que foi conquistada ao longo de tantos anos? A quem serve? Tem sim um interesse. E o interesse é a privatização. Quando a gente fala da privatização da escola, não é só da escola em si, mas do que está dentro do que a escola é composta, e é composta também de livros. Nós sabemos que há um mercado por trás disso aí, há um interesse, porque só agora, 2019, foram 126 milhões de livros distribuídos em todo o país. Então, tem um mercado por trás, tem um jogo de interesses econômico muito grande. Nós sabemos, por exemplo, que há grupos que se instalaram no Brasil e que já fornecem livros com uns acordos meio esquisitos com prefeituras, né, com os convênios nada claro, com livros que são apostilhamentos mesmo, tá? Livros que não passam por um crivo de estudo, de seleção, como a gente tem no nosso projeto, né, de formação de leitores, formação de livros, enfim. Então, isso sim me parece
muito preocupante. E tem sim algo por trás. E o interesse é o interesse do capitalismo selvagem. Professora Elza, estamos chegando ao final da nossa entrevista esclarecedora, muito boa. Mais uma vez, muito obrigada a você. E a você de casa também, o nosso muito obrigado por mais um sábado em nossa companhia. A você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula